E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Quando Jesus disse aqui no começo, e este evangelho, olha olha o gesto que eu estou fazendo, eu aprendi na escola que este é um pronome demonstrativo. Não sou professor de língua portuguesa não, nem quero ser. Então eu aprendi que aquele, é um pronome demonstrativo. Então Jesus estava apresentando o evangelho. É esse evangelho, não outro. Qual evangelho, irmãos? O evangelho do... Lê aí, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então o sinal era que aquele evangelho que Jesus ensinou, que Jesus pregou, ele seria pregado em todo o mundo e viria o fim. Então não era qualquer evangelho, é aquele que Jesus ensinou. Por isso, irmãos, que a gente tem que ficar fiel ao que Jesus ensinou. Como eu falei anteriormente, se Jesus ensinou, a gente vive, pratica. Mas se Jesus não falou, não ensinou, nós não temos nada a ver com isso. Nós não temos que praticar aquilo que Jesus não ensinou. E que foram coisas que outros profetas ensinaram. Então Jesus foi bem claro, este evangelho. Uma outra ocasião, ele dando a ordem para os seus discípulos, ele disse, ide por todo mundo e pregai o quê? Jesus mandou pregar, ide por todo mundo e pregai a Bíblia. Ele falou assim? Não. Não que seja errado pregar a Bíblia, porque o Evangelho está dentro da Bíblia. Mas ele foi específico, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho. Ele não mandou a gente ficar pregando coisas do Velho Testamento, do passado. Só aquilo que anunciava Jesus. Aí sim. Porque o foco é Jesus. Hebreus 12 diz que nós devemos olhar para quem? Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós não temos que olhar para outros exemplos, para outras situações. Nós temos que olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo, é o que Ele ensinou. Amém? Então, Ele apresentou um evangelho, Ele veio pregando o evangelho, que era diferente do que os judeus estavam acostumados a ouvir. Por isso que no Sermão da Montanha, você deve lembrar, que Ele disse assim, vocês aprenderam assim, outra hora vocês ouviram, né? Olho por olho, dente por dente. Depois Ele disse, eu porém vos digo. Em outras palavras, vocês aprenderam assim, mas que comigo a partir de agora é diferente. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem a quem te persegue. Então, se você ler lá o Sermão da Montanha, Jesus fala, vocês aprenderam desse jeito, mas eu, porém, agora trago um novo ensinamento, um novo mandamento. Então, este é o Evangelho do Reino. É este como um sinal para o fim de todas as coisas. É este que nós temos que nos basear. É este que nós estamos procurando a seguir. Claro que eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. Mas é esse que eu tenho orado e pedido, Deus, é esse que eu quero. Por isso que as pessoas me perguntam, mandam mensagem e perguntam, mas na sua igreja, seu ministério, não vai ter isso, mas não vai ter aquela campanha, mas não tem aquilo. Eu falo, não, por quê? Porque Jesus não ensinou. Jesus não mandou fazer, e a gente está procurando viver este evangelho que Jesus ensinou. Amém? Quando Deus colocou no meu coração, no nosso coração, esse ministério pregando o evangelho, já há muito tempo, há um bom tempo, e aquilo que eu sempre falei, eu lia os evangelhos e eu falava assim, mas peraí, alguma coisa está errada. Me ensinaram assim, mas não está de acordo. Jesus não mandou fazer isso.
O que tem a ver 7 mergulhos de Naamã com Jesus? Naamã é outra história, é outro passado, outra coisa. Jesus não falou isso. Quando Jesus disse, está consumado, a obra foi feita. Então eu lia, eu falava, peraí, alguma coisa está errada. E olha que eu tenho 30 anos, irmãos. 30 não, já passou. Eu 32, 33 anos, já buscando a verdade, buscando o Evangelho. Mas um bom tempo disso eu fui religioso. Como eu venho ensinando para vocês, que muita coisa eu me arrependo, mas porque me ensinaram errado. Porque eu não tinha aquilo que eu tenho hoje, que é examinar, que é saber se aquilo é verdade ou não, se está de acordo com Cristo ou não. Porque tudo que me falava eu engolia, eu falava amém. Mas sempre lá no fundo do coração, ou no pensamento, mas peraí, eu lia e pensava, peraí, tem alguma coisa que está errada. Jesus não tem a ver com o Evangelho, porque se você for ver hoje, irmãos, não estou aqui falando mal de ninguém, não é isso, mas se a gente for analisar hoje, muitas igrejas evangélicas, se a gente não seguir o Evangelho, a gente pode entrar nesse meio também, elas não estão pregando o Evangelho que Jesus ensinou, este Evangelho, estão pregando religião, costumes judaicos. Tem igrejas que você vê hoje que parece mais uma igreja judaica do que uma igreja cristã, porque eles guardam os símbolos judaicos, que para nós não tem valor nenhum, irmãos. Eles usam costumes judaicos que para nós não tem sentido algum. Então, a gente tem que procurar viver este Evangelho. Então eu tenho orado a Deus, e já há um bom tempo Deus colocou no coração, e é este Evangelho que Jesus ensinou, que eu quero basear o nosso ministério. Eu não quero inventar coisas que der na minha cabeça, ou porque alguém falou, faz essa campanha, não. Faz isso, que aí vai vir mais gente, não. Faz isso, você vai arrecadar, não quero. Porque nós vamos ter aquilo que Deus quer que a gente tenha. E as pessoas vão ajudar segundo o que propõe no teu coração. Eu não preciso aqui ficar inventando coisa para arrancar dinheiro de você. Não, eu não quero isso, porque eu já vivi isso. Eu abri mão disso. Eu não tinha paz por isso. Só minha esposa sabe, noite sem dormir. Porque uma coisa é você estar sorrindo na frente de todo mundo. Outra coisa é quando põe a cabeça no travesseiro. E aquele pensamento, peraí, isso não está de acordo com a Bíblia. E conhecendo a verdade, você vai mudando. Eu fui mudando, já tem anos que eu fui mudando. Quem pega minhas mensagens antigas, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu já venho mudando há muito tempo. Eu comecei a deixar a religiosidade, comecei a deixar os rituais. Eu não estava fazendo mais ritual. Por quê? Porque eu entendi que o último ritual foi o de Cristo na cruz. Ali foi o último sacrifício, ali foi o último altar. A cruz de Cristo, o Monte Calvário, foi o último altar. Você pode ver que no Novo Testamento, a gente aprendeu isso domingo passado, essa palavra não tem no Novo Testamento, altar. Porque o último altar, o que é altar? Lugar de sacrifício. E o último sacrifício foi qual? De Cristo. Então foi o último altar. Se não tem mais sacrifício, não tem mais altar. Se não tem mais altar, não tem mais sacrifício. Por isso que ele disse, está consumado, a obra foi feita. É como diz a música, posso crer e descansar. Mas a gente já viveu numa religiosidade que a gente dizia que cria, mas não descansava. Por quê? Porque todo dia eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Eu tenho que fazer uma campanha para Deus me abençoar. E Jesus nunca ensinou isso. E a gente terminava uma campanha, não preciso fazer outra, porque aí Deus vai me abençoar. E ficava nesse círculo vicioso que a gente se cansava e não tinha paz. Então, posso crer neste Evangelho, este do Reino, e descansar em Deus. Amém? Então Jesus disse este Evangelho. Então eu tenho orado, peço que você ore por mim, por nós. Senhor, nós queremos este Evangelho do Reino. Não vamos inventar nada. Se for para a gente viver na simplicidade, nós vamos viver. Que é o slogan que eu tenho usado, com humildade e simplicidade
nós vamos caminhando com Jesus no coração. Então não vou inventar, pode ter certeza, irmãos, que eu não quero inventar nada, seja para trazer gente ou para arrecadar, nada que seja fora do Evangelho. Amém? Se a gente tiver que viver uma coisa humilde, nós vamos viver, mas com paz no coração, sabendo que estamos de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Porque a religião, ela tem criatividade, eu já vivi nesse meio. Irmãos, você pode criar 1000 coisas, milhões de coisas na sua cabeça. Eu ia num lugar onde era um shopping dos crentes. Tem a Conde de Sarzeda, não tem? Vende CD, livro. Mas existem lugares que você entra como se fosse uma gráfica e lá tem muitos materiais. Aí você vai passando, você vai falando, posso fazer campanha disso, campanha daquilo. Quer dizer, então eu posso criar tanta coisa, mas que saiu da onde? Da minha cabeça. Mas qual a intenção? Às vezes para arrecadar, às vezes para trazer gente para a igreja. Mas se não está de acordo com o Evangelho, quem mandou fazer isso? Se não foi Jesus, foi minha cabeça ou alguém que mandou eu fazer. E a gente vai e faz. Então nós não vamos seguir esse caminho, amém? Não vamos. Se alguém perguntar, pastor, qual é a campanha que vai ter na nossa igreja? Essa aqui, nossa comunhão. É a nossa comunhão todo domingo, na semana, o café e a oração. Mas não vai ter tantos dias para tomar posse de tal vitória, não vai ter não vai ter rituais. Eu não vou colocar aqui uma piscina onde eu vou falar para você, vou dar 7 mergulhos aqui, no 7º você vai ser curado. Se a Bíblia diz que pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Ou eu assumo o que Jesus fez, eu vivo, ou eu fico no passado, vivendo do passado. E quem vive do passado é o quê? Eu. Então temos que viver o Evangelho, irmãos. Então este Evangelho do Reino será pregado. E sabe qual que é a base do Evangelho? Romanos 14, 21, a gente finaliza agora aqui, nesse último versículo. Perdão, é 17, tá? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Está resumido aqui. Jesus disse lá, e este Evangelho do reino será pregado. O que é o Evangelho do reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que vem primeiro justiça? Porque o Evangelho veio para isso. Jesus não trouxe o Evangelho para ditar regras religiosas, para cumprir cerimônias religiosas. Isso era do judeu do passado. O propósito do Evangelho é cuidar de gente, é ajudar o próximo, é estender a mão para ajudar. Como falamos no domingo passado, Jesus não está preocupado com liturgia de culto. Aliás, Jesus nunca pediu para fazer culto para ele. Não há um versículo que Jesus disse, olha, faça um culto para mim. Quando ele perguntou para o Pedro, Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou? Pedro disse o quê? Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus disse para o Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas, cuida um do outro. Jesus não poderia ter falado, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então faça culto para mim. Diga todo dia que me adora para me ficar feliz. Jesus não precisa disso. É claro que é bom louvar, nós louvamos aqui. Quando nós louvamos, está fazendo bem para nós. Mas a proposta do Evangelho é justiça. É estender a mão para ajudar as pessoas. Por isso que em Mateus 25, Jesus lá no sermão profético, ele disse, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Tive enfermo e foste me visitar. Tive nu e me vestiste. Tive preso e foste me visitar. Aí ele disse depois, na verdade eles perguntaram, quando que nós fizemos isso? Aí ele disse isso, né? Tive fome, deste-me comer. Aí Jesus disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então veja que a propósito do Evangelho é focalizar o quê? Justiça na vida das pessoas.
É olhar um para o outro. Aquilo que eu falei domingo passado. Eu preciso de vocês. Sabia que eu preciso de vocês? E vocês também precisam de mim. E uns precisam uns dos outros. Essa é a proposta do Evangelho. Não é para ficar com religiosidade. Jesus não está preocupado com cerimônia. Jesus não está preocupado com ritos religiosos. Ele está preocupado se a gente vai se amar um ao outro, se a gente vai se preocupar um com o outro. O que é isso? Reino de Deus, justiça. É eu mandar mensagem para você perguntando: fulano, você está bem? O Edinho, você está bem? É você mandar mensagem para mim, irmão Adriano mandar mensagem: pastor Jorge, o senhor está bem? Que às vezes eu estou precisando. Você sabia? Eu fico triste também. Quem fica triste aí? Tem vez, às vezes eu me sinto só. E alguém me manda: pastor Jorge, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Irmão, você não imagina como isso faz bem? Eu preciso disso. Esse é o Evangelho do Reino. Jesus não está preocupado com liturgia religiosa. A religião está preocupada com religiosidade, com culto, com evento, congresso, cerimônia. O Evangelho é vidas. Por isso que aqui a gente tem que ter não só a reunião, tem que ter almoço, tem que ter o café todo domingo, tem que ter o nosso momento, que eu vou terminar agora para a gente tomar o café junto. Amém? Então é esse Evangelho que nós vamos procurar pregar aqui. Quem entendeu, diga amém.